Vou chamar outra pessoa, então. Maria Heloísa já conversou com a gente aqui no chat aqui. Você pode se apresentar para nós, por favor? Oi, sou eu? Ah, você, Enia. Pode ser você também. Você e a Maria Heloísa depois. Ok. Opa. Boa tarde, gente. Eu sou a Enia Neves. Faço doutorado no PPGCA, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG. Faço junto com a Grace, na equipe do professor Felipe Kravisak, na área de saúde única e medicina veterinária preventiva. Mais alguma coisa? O seu trabalho é com o que, Enia? Qual área? No mestrado eu trabalhei com o carrapato Amblyomma sculptum e no doutorado eu vou trabalhar com leishmaniose no estado de Goiás. Muito obrigada. Maria Heloísa, por favor. A Elo, se eu não me engano, é de Alagoas. Se for a mesma, acho que é a Maria Heloísa, só tem ela que eu conheço. Eu acho que ela colocou aqui Ana Carolina Alves Oliveira, né? Eu acho que ela tá no link diferente. Ah, pode ser. Como assim? Então, Ana Carolina, quer se apresentar, por favor? Eu acho que o pessoal está muito tímido. Alguém quer se apresentar? Pode ficar à vontade, gente. A gente está vendo aqui, eu nem sei se eu consigo ver todas as pessoas, mas estou vendo Jennifer, Vitória, Ariadne, Larissa, qualquer um de vocês. Fique à vontade para se apresentar. Quem que é essa Bruna? Essa Bruna da onde? Então vamos começar por nós, né? Só um minuto, Bruna. A Jennifer colocou aqui para nós. Ó, no momento não posso falar por áudio, mas eu sou estudante de medicina veterinária. E de onde você é, Jennifer? Salvador, seja bem-vinda. Bruna, Maria Heloísa, ó. Estamos todos pelo mesmo computador. A Ana Carolina, Ariadne, Larissa, Vitória e o professor Luiz Daniel de Barros. Sejam todos bem-vindos. Vocês são de onde? O Nesp Botucatu. É a Elo. Obrigada mesmo. pela presença. Oi, Elo, residentes estagiários lá. A Elo é residente em Parasito, né, Elo? E aí os estagiários lá. Muito bem-vinda. Inclusive, a Elo que me mandou o link quando estava lá nesse processo aí do CBPV, né? Da representação. Bem, então vou me apresentar, né, professor? O professor Lívia falou. Eu sou Bruna, né? Já sou aí médica veterinária formada pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, primeira turma. Sou baiana, já vi aí que tem bastante conterrâneo também da Bahia. Atualmente estou finalizando o mestrado aqui na Universidade Federal de Alagoas, na área de ciência, né? Na verdade, a grande área de ciência animal, com
um estudo, né, sobre epidemiologia, vigilância epidemiológica de várias doenças parasitárias que acometem os equinos, voltados principalmente para algumas doenças vetoriais, através de carrapatos, que é o que vou continuar no meu doutorado, né, procurando algumas enfermidades no estado que são transmitidas por carrapatos. E conheci o Colégio Brasileiro, na verdade tive contato com uma parasito durante a graduação, através da leishmaniose, né, com captura de flebotomíneos, na Bahia, que é bastante endêmico, tem poucos estudos lá também, agora que está ascendendo, né, na região oeste, a UFBA, que já é pioneira, que tem bastante estudo sobre, nessa área, né, nessa linha de estudos aí. E é muito bom estar aqui com todos vocês. Aqui é mais um intuito da gente se enturmar, conhecer, né, os colegas que são da área ou os futuros colegas da veterinária, ou não, das outras áreas também. Biologia, né, Arthur, da área de biologia, enfim, né, da zootecnia, da agronomia, da ciência da saúde única. Todo mundo aí junto e misturado. Muito obrigada, Bruna. Arthur? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Arthur. Eu sou, como a Bruna adiantou, eu sou formado em licenciatura em Biologia. Sou aqui do Rio de Janeiro. Sou da Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vi que algumas pessoas aí aqui da Rural se inscreveram lá na inscrição. E eu estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Animal. E o meu projeto, né, a área do meu projeto é taxonomia integrativa de genéticos de peixes marinhos, daqui da costa do estado do Rio de Janeiro. E acho que é isso. É um prazer estar aqui com vocês, com essa troca que a gente vai fazer hoje, nos próximos também. E sejam bem-vindos e fiquem bem à vontade aí para as perguntas que quiserem fazer. E acho que é isso. Muito obrigada, Arthur. Então, vou me apresentar também, né? Meu nome é Graciele Teles Pádua, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência Animal, aqui da Universidade Federal de Goiás. Meu orientador é o professor Felipe Kravisak, da área de doenças parasitárias, e o meu trabalho é com equinos, né? E febre maculosa brasileira. Então, a utilização desses equinos como sentinelas para a febre maculosa brasileira no estado de Goiás. Eu também sou uma das representantes do estudantil do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária. E o intuito, né, a nossa ideia com essa conversa é justamente assim aproximar, né, os estudantes, os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, de parasitologistas, né? Mas não para a gente falar só sobre parasitologia, né? Mas para a gente falar dessa vida acadêmica e vida profissional no geral. Então, é para que isso aqui aconteça a cada 2 meses. E aí, nesse tempo, a gente vai convidar, né? Sempre dois convidados estarão aqui conosco para fazer essa mentoria com a gente. Então, como eu disse antes, né, vocês podem ficar, quem não pode falar pelo microfone, pode mandar aqui na conversa, a gente vai lendo as perguntas. Então, isso aqui é para ser um bate-papo, uma troca, viu, gente? Então, assim, não precisa ficar com vergonha, vocês podem interromper no momento que vocês acharem pertinente, pode fazer pergunta, porque isso aqui é para ser uma troca mesmo de conhecimento. Então, eu vou apresentar, né? Eu vou falar só o nome porque eles vão se apresentar depois para vocês, mas hoje estamos tendo um enorme prazer aqui de contar com a presença do Dr. Lívio Martins Costa Júnior e do Dr. Gideão da Silva Galvão. Então, são os dois que toparam aí, né, entrar nessa empreita com a gente e estão aqui para falar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada, já quero agradecer de antemão a disposição de vocês estarem aqui com a gente hoje e passo a palavra para vocês. Obrigado, Bruno.
cabelo branco, tá, Lidão? Eu falo primeiro, tá? Então, primeiro agradecer aos representantes estudantis, né, que organizaram essa conversa. E a ideia é realmente, como a Grazi falou, é comunicar mais, estar mais presente, né, e mais próximo dos estudantes e também falar um pouco da nossa trajetória, né, e dos erros que a gente cometeu, dos acertos e assim direcionar, né. Eu até falei isso já para alguns estudantes, mas a Sociedade Americana de Parasitologia Veterinária faz isso dentro do Congresso Americano de Parasitologia Veterinária, né? Então, tem um dia que é um almoço, né, que tem uma mesa, e aí as pessoas mais experientes ficam conversando com os discentes associados, né, da Sociedade Americana. Então, isso é muito legal, né? E, assim, eu fiquei com muita inveja que eu não tive essa oportunidade, né, no Brasil, tá? Então, eu formei alguns anos atrás, né, em veterinária na Universidade Estadual do Maranhão. Depois a gente foi fazer mestrado no Instituto de Ciências Biológicas, no Departamento de Parasitologia, né, no programa de pós-graduação de Parasitologia da UFMG, tá? E fizemos o mestrado trabalhando com babésia, né? Então, testando vacinas e diagnóstico de babésia. E, posteriormente, a gente fez o doutorado também no departamento. E a gente teve a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche na Universidade de Munique, né? Na Alemanha, no departamento de parasitologia e medicina tropical, né? Foi muito interessante essa mudança um pouco minha da veterinária para o ICB, para o Instituto de Ciências Biológicas, já que lá é parasitologia humana veterinária, né? Então, tinha até muitos vírus também, então muita bioquímica, imuno, isso foi muito importante para mim, né? Já no final do doutorado, a gente voltou ao Maranhão, para um campus avançado em Chapadinha, para o curso de zootecnia, né, para trabalhar com parasitologia, né? E é uma região, na região leste maranhense, uma região com criações de caprinos, e a gente trabalhou com carrapatos, né, e doenças transmitidas por carrapatos no doutorado, isso em fazendas de Minas, né, e no mestrado com babésia bovina. E aí a gente teve necessidade de voltar a trabalhar com eumintos, né, já que é um dos problemas na parasitologia, na criação de caprinos, tá? Em 2014, a gente foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos, né, no USDA. Então, a gente ficou em 2 momentos, um na fronteira dos Estados Unidos com o México, e depois a gente foi para perto de Washington, né, que é a sede geral do USDA em Beltsville, tá? Trabalhando com fisiologia de carrapatos e fisiologia de outros artrópodes, né? No nosso retorno, a gente voltou e nós fomos removidos aqui para São Luís, né? Então, que eu estou até hoje, né, no campus de São Luís, e a gente alterou do curso de zootecnia para o curso de medicina. Então, hoje eu sou professor do curso de medicina, né, farmácia e biologia, né, aqui na Federal do Maranhão, e ainda oriento no programa de ciência animal em Chapadinha, né, na zootecnia, na produção animal, mas meu foco hoje é saúde única, e a gente tem um entendimento de saúde única, por exemplo, trabalhando com melhor controle, né, mesmo químico, em caprinos e ovinos, em bovinos, isso é também saúde única, né? Então, a gente produz alimento para humanos. Então, no final, isso é saúde única, e por isso a gente orienta no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde na medicina, né? Então, mesmo com linha de controle de carrapatos e controle de eumintos, tá? Então, uma linha que normalmente a gente pensa que é muito veterinário, mas eu, em um certo momento, né, tive um preconceito, e por isso fui durante muitos anos professor colaborador desse curso de Ciências da Saúde, mas uma avaliação da CAPES, da medicina, pegou e perguntou
para a coordenadora à época por que eu não era permanente, né? E quando ela explicou o que eu também achava, né, o cara da medicina falou, não, mas isso não é, pelo contrário, né? Ele trabalha com produção animal para alimentação humana, então isso não tem nenhum problema, né? Então, saúde única não é sinônimo de zoonose, é muito mais do que isso, né? Então, esse entendimento que a gente tem hoje e que a gente trabalha muito nessa linha, né? Então, saúde animal é também saúde única, né? Então, esse Professor, entendimento que a gente tem. Né? eu sempre tive a curiosidade de perguntar diretamente para algum professor, né, médico veterinário, como que é dar aula para medicina humana, né? Porque, querendo ou não, a gente fica um pouco, infelizmente, né, a gente percebe que a medicina, ela, alguns alunos, até colegas médicos que eu acabo conversando, eles têm cadeiras que é optativa de zoonoses ou algo assim, né? E acaba ficando jogada de lado. E como é que a sua visão, sendo professor dessas áreas, né, de ciências da saúde, sendo como médico veterinário, tentando trabalhar isso, né, até dos futuros profissionais que o senhor está formando, né, de ter essa visão ampla, né, que não é dividido, não é, na verdade, um ajuda o outro, eu acho que seria mais nesse sentido. Na graduação, eu falo que, na verdade, eu não ministro aula de parasitologia. Eu ministro aula de introdução a doenças parasitárias, né? Isso foi uma demanda e isso demorou um pouco para eu entender. Foi uma demanda da coordenação do curso aqui, né? Falando que não importa para o médico, né? Quantas cerdas tem uma mosca, como que é o tipo da antena, né? Então, eu falo que é introdução a doenças parasitárias, a DIP, né? Doenças infecciosas e parasitárias, né? Então, eu faço uma introdução. Então, é lógico que, como módulo de parasitologia aqui no curso, a gente tem, na verdade, um módulo de parasitologia, não uma disciplina de parasitologia. É um módulo de parasitologia dentro de uma disciplina que se chama Relação Agente Hospedeiro Meio Ambiente, que a gente relaciona a parasitologia, a patologia, a farmacologia, a imunologia, né, microbiologia, então a gente faz essa relação, né? Isso é muito difícil para a gente, como professor, porque a gente quer dar a nossa aula ali compartimentalizada, mas na verdade até os alunos eles exigem isso. Ah, mas isso daqui é a farmacologia. Tá vendo farmacologia de antiparasitários, né? Então eu tenho que falar de farmacologia também, né? Eu tenho que fazer essa ligação com os outros professores, né? Então foi muito difícil o início dessa minha trajetória na medicina, né? Principalmente porque eles não se interessavam com a parasitologia, com sistemática, com a parte sistemática, né? Da parasitologia, né? E isso depois eu entendi e hoje, né? É muito interessante ver como que os alunos da graduação eles pegam e abrem a mente logo no início quando a gente fala o que a gente vai abordar na disciplina, tá? Que não vai ser as cerdas. Então, o que eu dou aula, por exemplo, prática, são coisas macros, que eles podem, por exemplo, receber, e a gente sabe que isso acontece, um mosquito aqui, ó, esse mosquito aqui que está na minha casa, eu vou pegar dengue. Então, ele tem que ver ali, macro, né? E, não, isso daqui não é Aedes aegypti, isso daqui é um Culex. Mas qual Culex? Não importa, né? Mas ele tem que saber que é um e que é outro, né? Ou então ele chega lá, minha casa está cheia de barbeiro, eu estou com doença de Chagas, né? Então ele tem que olhar ali macro, isso daqui é fitófago, não tem nada a ver com doença de Chagas, né? Então essas coisas macro a gente ensina a sistemática, né? A morfologia a gente ensina ele diferenciar, né? Mas no resto é uma introdução a doenças parasitárias, né? Na pós-graduação a gente vê a maioria dos médicos, né, na pós-graduação, eles são bem conscientes da importância da parasitologia para a medicina, né? Principalmente porque a grande maioria dos nossos estudantes, né, de pós-graduação que são médicos, eles têm alguma relação já com a medicina veterinária, por causa da cirurgia experimental, ou então experimentos em laboratório
laboratório, com animais de laboratório. Então, eles acabam tendo essa relação e essa importância, eles dão essa importância para a parasitologia, né? Não sei se eu te respondi, Bruna, Bacana, mas professor. Responde sim. seria mais ou menos Obrigada. isso, né? Desculpa, Gideon, falei muito, né? Que nada, é sempre bom ouvir, né, o compartilhar de informações, né, até você que está mais tempo que eu aí na parte acadêmica, então acho que vale a pena essa troca de diálogo. Então, os estudantes aprendem e eu também, que sou um eterno estudante, aprendo também. Então, gostaria de agradecer aos discentes aí pelo convite, né, quero dizer aos demais discentes presentes na sala de aula, na sala de online, que a tendência é vir profissionais gabaritados na área de parasito, até com mais bagagem do que eu, né? Então, mas eu gostaria de deixar algumas coisas aqui em destaque, né, para vocês, até porque eu penso que essa seja uma demanda e, de repente, uma dificuldade de todo estudante de pós-graduação, né? Porque, diferente de alguns aqui que fizeram licenciatura, a gente não tem disciplina específica para docência, né? Então, quando eu fiz entrei na pós-graduação, né? Então minha história com a parasito começou no meu último semestre, meu último ano de curso, né? Então, lá no final de 2000, no início de 2007, eu falei, a única coisa que eu não vi na minha graduação, já tinha passado por monitoria, já tinha passado por extensão, mas faltava a cachaça, vamos assim dizer, da ciência, né? E aí, na época, eu conversei com o professor Munhoz e falei, professor, eu queria pelo menos ter a possibilidade de fazer iniciação científica. Na época, eu tinha até uma bolsa de extensão. Falei, eu abro mão da minha bolsa. Estava voltando iniciação científica voluntária. Eu falei, eu topo ser até voluntário. Eu abro mão da minha bolsa. Aí fiz, gostei, né? Aí deu vontade de fazer o mestrado, isso tudo no último ano de curso, né? E aí eu virei para ele, professor, eu quero fazer um mestrado, agora tem um problema. Ele, qual é? Eu não tenho ideia, porque eu não tinha muita maturidade científica, né? Eu só fiz um ano só de iniciação científica. Então, diferente de colegas meus que partiam desde o terceiro semestre fazendo iniciação científica, né? Então eu virei para ele, eu não consigo imaginar o que pesquisar. Ele sabia que eu gostava de grandes animais, né? Sabia que eu gostava de clínica de uma forma geral, né? Mas eu estava gostando da parasito. Ele falou, rapaz, eu tenho um projeto aprovado, na época era da FAPESB, né? Um projeto com neóspora canino, é um projeto grande que eles tinham. E aí foi bom para mim, porque eu já entrei com o projeto pronto, então não tive que pensar em projeto, em nada, já estava tudo financiado. Então eu toquei o projeto e aí que é aquela questão, você estar na hora certa, no lugar certo, né? Então eu fiz o mestrado com ele. Na época existia um intercâmbio de um programa que fazia trocas, né? Então professores da Rural do Rio vinham para a UESC e discentes iam para a Rural do Rio. Então eu fui o boi de piranha, eu fui o primeiro aluno a ir para a Rural do Rio, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com algumas situações, falei com o professor George, que na época era um dos coordenadores, junto com o Munhoz, falei, a ideia é interessante, mas eu penso que os alunos devem ir para aproveitar ao máximo. Então, acho que eles poderiam ir numa época que desse para fazer disciplina, lá na pós, na Rural do Rio, para conhecer novos profissionais, né? E eu fiz algo que, para mim, eu acho válido, então não sei o que os demais aí pensam. Então, diferente de fazer graduação, mestrado, doutorado em uma única instituição, eu saí indo para instituições diferentes. Então, fiz a minha graduação na UESC, mestrado na UESC, não tinha doutorado na UESC, eu fui para a Rural do Rio. Então, eu conheci uma infinita gama de profissionais, certo? Então, a Rural tem essa tradição em parasito, coisa que não são todas as instituições que têm. Então, para mim, me chocou bastante chegar na Rural e ver os alunos afiados em taxonomia, coisa que para mim era surreal, sabe? Tipo assim, via só o básico de identificação morfológica e não focava muito em taxonomia, então aquilo me chocou. Falei, poxa, os meninos sabem mais que eu, né? E aí eu tive que correr atrás, né, de estudar também aquilo,
e me dedicar. Tive contato com o professor Carlos Wilson, que é uma referência em termos de parasito. E aí, é aquela história. Eu gostei tanto da Rural do Rio que eu queria ficar por aí. Não acabou não dando certo, né? E eu acabei retornando para a UESC como pós-doc, passei um ano. E aí, na minha cabeça já estava assim, eu quero ir para a UFBA. Eu já conheci o professor Pita, né, o Gondim, né? Não sei se vocês conhecem aí, devem conhecer ele como Gondim. Então eu falei, não, eu tenho que ir para a UFBA fazer um pós-doutorado para me refinar. E é uma coisa que eu me arrependo, né, é não ter feito uma trajetória igual o professor Lívio fez, de ter ido para o exterior. Eu tive chance de ir para o exterior, né? E aí, com receio de diversas coisas, eu falei, não vou não deixa para frente e tal. Então, quem sabe, né, mais para frente eu não faço um pós-doc. O professor Pita até me deu uma cutucada aqui, quer ir para a Alemanha, eu te mando para lá. Né? Aí, mas é importante, gente, a gente pensar nessa forma macro, sabe? E ver e beber água de diferentes locais, porque você vai ter contato com profissionais que pensam de forma diferente, você perde determinados vícios, sai de zonas de conforto, e foi nesse sentido que eu me despertei para buscar mais sobre docência. Né? Então, é aquilo, eu saí de bacharelado, então eu tive que fazer muitos cursos, né, na área de docência, né, muitos cursos na área também de apresentação, de storytelling, gamificação, tudo isso para enriquecer, né, a minha comunicação e melhorar a minha comunicação em sala de aula. Né? Então, o que eu penso também que cabe, né, de repente, os programas de pós-graduação, então essa é a minha ideia de futuro, né, ingressando em universidade como efetivo, é justamente provocar os colegas em abrir uma disciplina voltada para docência no ensino superior. Eu fiz uma disciplina de docência no ensino superior aí na Rural do Rio, que eu esperava, né? Todo mundo falava assim, Gideon, é ilusão, não faça essa disciplina, porque você só vai ter uma aula de docência de fato. Mas eu gostava dessa, sabe? Até daquelas aulas filosóficas, que eles ficavam falando lá da parte mais filosófica da pedagogia, eu gostava. Mas meus colegas ficavam de saco cheio. E, de fato, só tive uma disciplina, que ela foi mostrar como a gente montar um plano de aula, como a gente montar uma prova, como avaliar, porque isso é difícil. Né? Vocês vão ver aí, quando vocês saírem aí e passarem aí para um professor substituto, né, para uma instituição particular, vocês vão ver o quanto é difícil você avaliar alguém, sabe? Às vezes você pensa assim, poxa, eu já falei com minha turma, eu gostaria de não aplicar a prova, mas vocês não têm maturidade para eu fazer isso. Porque se o professor falar, não vou dar a prova na graduação, ninguém estuda. Essa é a verdade. Na pós-graduação acontece isso. Né? E aí eu falo para eles, gente, aí eu tento, então eu tive que aprender a aprender para ensinar como eles iriam aprender. Então a gente sabe que cada um tem uma visão diferente de aprender as coisas. Eu sou muito visual, mas tem gente que aprende muito mais com auditivo, tem gente que é muito mais sinestésico, tem gente que é muito mais leitor, escritor. Então a gente tem que passar isso também para os alunos, para eles aprenderem de uma forma mais fácil a parasito, já que a gente está falando de parasito. Então, para eu aprender parasito, diagnosticar, né, identificar o parasito, o que eu faço? Esquema do parasito. Então, eu desenho o parasito, né, meio tosco do meu jeito, né? Eu falo, gente, aqui o objetivo não é artes plásticas, né? Igual uma aluna minha fez aqui, deixa eu pegar aqui, me permitam. Então, não é uma coisa assim, né? Uma coisa bem rebuscada, não sei se vocês conseguem ver aí, ela faz o parasito bonitinho, né? Então, ela manja muito de desenho. Então, eu faço uma coisa bem grotesca mesmo para identificar as principais características. Aí eu fico, depois de um momento que eu estou lá, digamos, estou na fila de banco, né? Estou no ônibus, eu pego aqueles cartõezinhos como se fosse um flashcard e fico passando. Sabe? Até para dar aula mesmo, para ter mais desenvoltura em falar de coisas que eu não tenho muita afinidade. Então, a minha trajetória é com coccídeos. Então, imagine eu estou dando aula de dípteros. Eu tenho que revisar mais esse conteúdo para poder passar para os meus alunos. E aí, o que eu quero, né, pensar também e provocar vocês, né, estudantes? Né? Às vezes a gente entra na pós-graduação pensando só em docência. Mas, se vocês pararem para pensar, cada um de vocês tem um conhecimento que vocês podem monetizar. Por exemplo,
né? Você trabalha com uma área que eu gostei bastante na Parasito, na parte de cultivo celular. Então, volta e meia, o pessoal da UESC entrava em contato comigo e dizia, não, a cultura não cresce, o que está acontecendo? Então, vamos lá, eu não poderia montar, digamos, um curso online e colocar numa plataforma para vender, digamos, um Hotmart da vida. Não precisa nem botar um ticket alto, bota um ticket lá de, sei lá, R$100. Então, qualquer dinheiro que entrar ali, para vocês estudantes, até mesmo para a gente profissional, sabe? Já estabelecido, sei lá, curso de didática. Então, cabe pensar também fora da caixinha da docência, da pesquisa, né? Pensar no empreendedorismo. Né? E não, eu conheço vários profissionais que já fazem isso. Né? Tem algumas pessoas dentro da Parasito que já fazem isso, né? que vendem cursos. Né? Então, cabe vocês também ampliar o leque e pensar de uma forma macro. Né? Então, quando eu falo na docência, eu penso em entrar na docência para provocar. Eu acho que o mundo mudou, sabe? Até a forma como a gente se comunica com as pessoas. Né? Então, não cabe mais fazer a Parasito como a gente fazia antes. Né? Assim como não cabe mais, cabe a gente, inclusive, provocar os colegas para mudança de currículo. Coisas que a universidade não ensina para a gente. Como você se comunicar melhor. Então, poderia ter uma disciplina, tanto na pós quanto na graduação, de comunicação, né? De docência. Então, eu acho que é uma provocação válida. E vocês, como o futuro, né, da parasitologia, o futuro, né, em termos de docência, acho que vocês têm muito a ajudar nessa provocação. Então, eu falei demais, vou deixar aberto também para vocês fazerem qualquer pergunta e tirar qualquer dúvida comigo. E com o professor Livre também. Eu acho que gostei muito do seu comentário agora, professor Gideão, porque eu acho que é uma forma até de consolidação do conhecimento, isso aí que você falou. Monetizar para nós também é muito importante, né? Porque a vida acadêmica não é fácil, mas não é fácil, mas também é uma forma de você consolidar o seu conhecimento em alguma área. Quando você dá palestra, fazendo esses cursos, né? Então é você ir se tornando melhor naquilo que você já sabe. Então, como eu estava falando aí de cultivo celular, eu poderia montar algumas coisas, os principais entraves, né, no cultivo celular, né, ensinar como replicar, como ter cuidado para não contaminar. Então, encurtar caminho, sabe? Então, da mesma forma que eu fiz cursos de docência, né, vocês podem encurtar caminhos de colegas. Vou dar um curso de biologia molecular básica, vou dar um curso de como montar lâmina parasitológica, sabe? Então, vale a pena muito pensar em monetizar o conhecimento de vocês. Tem coisas que vocês sabem que muita gente não sabe. Professor Gideão, eu queria pegar um trecho de uma coisa que o senhor falou na sua trajetória e fazer uma pergunta para o senhor e para o professor Lívio. Pode falar você. Para vocês. Você comentou que você foi bolsista de extensão, né, durante a sua graduação, e agora a gente está até vendo um movimento na graduação que está tendo a proposta da curricularização da extensão, que estão acontecendo nos cursos de graduação. E quando a gente fala em extensão durante a pós-graduação, a gente vê, às vezes, talvez um pouco de... Eu não sei se dificuldade é a palavra certa, mas tem questão de tempo, né? A gente tem que desenvolver um projeto, tem que executar um projeto. Mas, assim, por exemplo, eu também, durante a minha graduação, eu também tive muito contato com essa questão de extensão universitária. E, assim, foi meio que... Eu gostei muito de ter esse contato, de ter essa experiência. E eu queria perguntar, e ouvir de vocês dois, assim, o que vocês pensam sobre fazer extensão durante a pós-graduação? Tipo, de repente, as dificuldades que vocês acreditam, talvez as facilidades, e também um pouco das possibilidades. Assim, o que vocês pensam sobre fazer extensão durante a pós-graduação? Professor Lívio, cabeça branca, passar.
a autoridade primeiro aí, pode falar. Obrigado, Gideão, mas eu tenho um problema, eu me sinto às vezes muito burro. Eu não sei definir o que é extensão, o que é pesquisa, o que é ensino, o que é inovação. Eu não sei, né? Ou e a gente pode acrescentar, como o professor Gideão falou, o empreendedorismo também nisso, né? Que está ligado a tudo, né? Então, a gente faz um experimento, como por exemplo, a gente está fazendo um experimento basicamente epidemiológico. Está acompanhando moscas numa fazenda. Esse é o experimento. E a gente está indo de 15 em 15 dias nessa fazenda, né? Isso para mim é extensão também. Eu estou conversando com os peões, com os capatazes, com o proprietário, a gente está tendo retorno, né? Isso para mim não é apenas pesquisa, isso é ensino. Os alunos estão indo para lá e estão aprendendo muito mais do que se estivesse só no laboratório, né? Isso é inovação, é uma mega empresa, né? Até de Alagoas, né? É empresa, né? E que tem fazenda em vários estados e que os alunos começam a ver 5 mil hectares de milho, né? A fazenda tem 20 mil hectares, né? Então, 5 mil de milho, vendo economia girando. Então, eles estão pensando em economia. Não, aqui a gente compra ração de não sei quem, a gente tem nossa fábrica de ração. Isso daí não tem preço. Então, eu não consigo diferenciar o que é ensino, pesquisa, extensão, né? Então, esse é um problema sério que eu tenho dentro da universidade, né? Muitas vezes, aqui, quando eu vou submeter projeto de extensão, não sou bem compreendido, porque não, isso é pesquisa, né? E eu fico, às vezes, sem entender, né? Mas, respondendo claramente, para mim, toda vez que eu vou a campo, ou que chega alguém no laboratório, é extensão, né? Então, por exemplo, no meu laboratório a gente tem estudantes de várias universidades, não só da Federal do Maranhão. Isso para mim é extensão, tá? Então eu faço extensão não com projetos de extensão apenas, então é mais amplo, né? Então eu acho que a extensão faz parte de um processo de pesquisa e de um projeto de formação da pessoa, tá? Então, eu não consigo dissociar. Então, por isso que eu me acho meio burro quanto a isso, já tive problemas, né? Eu não consigo dissociar, tá? Pois é, Arthur. O que eu penso, né? Então, como você mesmo falou, você teve uma trajetória também de extensão, certo? Então, a universidade engessa as coisas, como o professor Lívio falou. Então, é extensão, igual ele falou, ele submete o projeto, o pessoal analisa e fala, não, isso é pesquisa, né? Mas se você faz uma pesquisa que beneficia a comunidade, não é extensão? Né? Aquilo que chega de tecnologia e beneficia a sociedade como geral, você está ensinando lá o cara a fazer um pré-DIP e um pós-DIP, né? Lá na parte de microbiologia. Não é extensão? Não é ciência? Entende? Então, vamos lá. Eu fiz pós-graduação na Rural do Rio. Foi um local que, de fato, eu entendi a palavra universidade. Eu tive contato com gente de Moçambique, né? Então, o cara tá lá falando, ó, nas propriedades em Moçambique não é igual aqui no país, no Brasil, que cada um tem o seu. Então, vamos lá, tem 50 criadores, os 50 criadores criam no mesmo lugar. Então, o conceito para eles é diferente. Então, eu aprendi com ele. Eu estou falando, usando as palavras do professor Lívio, isso é extensão, sabe? Quando eu ia na propriedade rural, que eu estava lá coletando sangue, né, dos animais para fazer sorologia, né, para fazer o teste, para fazer o meu trabalho, que era mais com pegada epidemiológica. Eu estava fazendo extensão, porque às vezes o capataz, o vaqueiro via eu fazer uma coleta, até mesmo os alunos vinham fazer uma coleta de sangue, né, lá na Via Coxígea. Ué, como é que você coleta aí? Aí eu explicava, né, que tinha um vaso passando ali, mostrava lá, deixava até mesmo o pessoal fazer, os estudantes, até mesmo o vaqueiro, vem aqui, é fácil, faça aqui para você ver.
É o dia que você tiver com essa tecnologia que é fácil para você coletar o sangue. Porque às vezes também eles precisam coletar o sangue para alguma coisa, né? Não necessariamente o veterinário, né? Então, a gente está diretamente... Você chega lá no proprietário, você está trabalhando com parasito, mas vai aparecer um animal com papiloma. O cara vai te perguntar, o proprietário da fazenda, vem cá, o que eu posso fazer? Aí você já faz o quê? Um link com algum colega do laboratório que produz a vacina contra papiloma, e aí vira extensão. Né? Você está ajudando os colegas. Então, a gente tem que de fato fazer valer. Quando a tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Você está fazendo pesquisa, você está fazendo extensão, você está fazendo ensino junto ali. Acaba que ficando tudo único, né? Como já diz, né? A saúde única também. A junção disso tudo. E isso, quando a gente começa a adentrar, eu falo que sou recém-nascida, né? Terminando o mestrado, quando a gente vai escrever um projeto para submeter, por exemplo, a CEUA ou algo assim, a gente acaba tendo uma realidade, um retorno, né, para corrigir algumas coisas, ou questionar por que você vai usar ou fazer algo. E aí a gente vai tentar explicar, não, mas isso é pesquisa, não, isso é extensão. Eu entendo que precisa ter uma hierarquia, né, para respeitar essa tríade. Mas também acredito que é interessante sair um pouco da caixinha, né? E como o professor Gideon citou, as coisas, né, a comunicação estão evoluindo, estão modificando, e a gente precisa acompanhar, né? Lógico, não deixar a base da parasito, né, da parasitologia, mas inovar e acompanhar também nesse sentido de pesquisa, ensino e extensão, que acaba que também desmotivando a gente até fazer pesquisa, né, e ensino e extensão. Eu fiz um comentário no chat aí, né, quando eu falei de comunicação, né, se a gente for parar para pensar, né, da importância da comunicação, né, então os alunos de mestrado e doutorado, na hora que você está escrevendo seu artigo, você está vendendo a sua ideia. Quando você está escrevendo um projeto, você está vendendo a sua ideia. Então, quanto mais incisivo, eu sei que muitas pessoas não gostam do termo persuasivo, né? Mas quanto mais persuasivo você for, não é uma persuasão para enganar, sabe? Mas é um persuasivo de convencer as pessoas de que a sua ideia é importante, mesmo não tendo, vamos dizer assim, as características, isso aqui é pesquisa, não é extensão, sabe? Então, cabe a gente bater, né, melhor, né, vamos dizer assim, nas pessoas que dizem não para a gente. Né? Então, isso faz parte da comunicação. Eu posso só complementar uma coisa que o Gideon falou, e que para mim é muito maior ainda, né? Ele vem falando de comunicação e que é uma coisa que, pela minha trajetória, eu fui obrigado, né, eu vou ser bem sincero, eu passei por um curso, né, como professor efetivo e ligado a um curso de zootecnia, e eu não sabia o que era zootecnia. Eu não sabia nem o que significava, o que o zootecnista fazia. A verdade é essa. É lógico que a gente está falando isso de 15, 20 anos atrás, tá? Então, a zootecnia é um pouco mais nova, então, senão vamos chamar de mais burro que eu sou. Mas eu não sabia nem o que era zootecnia. Então, eu tive que aprender o que era zootecnia, né? Outra coisa, eu cheguei lá na UFMG e eram de 15, eram 2 veterinários apenas. Então, era multidisciplinar. O departamento, o programa de pós-graduação de parasitologia já era assim. Então, tinha médico, nutricionista, né, matemático, né, e que todos tinham mesmo uma visão, que era parasitologia. Tá? Então, isso daí eu lembro do primeiro seminário que eu dei na pós, né, sistemática de cestódios, né? Aí o professor virou, o professor Alan Lani Mello, né, hoje um grande amigo. Esse seu seminário e nada é a mesma coisa, eu perdi meu tempo, né? E pior que ele fazia isso era para atiçar mesmo, porque o departamento, à época lá, os professores falavam que pós-graduação é para estressar ao máximo a pessoa, para ela que aprender a trabalhar sob estresse.
teve uma professora que falou claramente isso para a gente, né? E eles achavam isso, né? Então, eu não sabia nem o que era sistemática. Aí meus amigos biólogos me começavam, não, Linneu, não sei o que mais, papapá, começar a história do que era sistemática, né? Então, isso foi forçando eu a ver outras áreas. Hoje eu trabalho com cientista social, no meu laboratório tem engenheiro químico, engenheiro eletricista, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro químico, né? Químico, né? Aí tem zootecnista, veterinário, farmacêutico, biólogo, né? Sabe? Porque eu não consigo separar as coisas. A gente tem um problema e a gente tem que resolver esse problema, né? O que o professor Gideão está falando várias vezes é que a gente tem problema de comunicação e a gente tem que resolver os problemas. Então a gente tem que procurar ou especialistas ou nós temos que nos especializar naquilo para resolver este problema que tem. Se tem uma lacuna, então a gente busca para isso, tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para quem está começando, é esquecer as caixinhas. Esqueçam as caixinhas. Agora, aprendam muito de parasitologia e aprendam também sobre outras coisas. Eu lembro a primeira vez que eu fui conversar com uma professora na química, ela começou a me fazer pergunta de química. Professor, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora me dá 2 meses para eu estudar química, para eu poder conversar. Eu não quero substituir a senhora. Eu não vou substituir a senhora. Mas eu tenho, como pesquisador, eu tenho que aprender alguma coisa para poder conversar com a senhora, né? Então, hoje eu participo, eu oriento alunos de engenharia da computação, né? Eu não sei muita coisa de computação, mas eu trago eles e vou aprendendo para poder conversar com ele sobre isso. Porque senão não dá. Então, eu acho que a mesma coisa já existia, né? Então, falaram aí que tem um grupo de residentes, né? Então, vocês têm que saber, como o professor Gideão falou, de comunicação, né? Hoje, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um TikTok, né? Você como veterinário, você como parasitologista, você como pessoa, tem que ter para poder comercializar, para poder conversar com outras pessoas, né? Então, você tem que ter um entendimento social. Então, você tem que pensar, eu estou falando sociológico, não é nem social, é sociológico, né? Então, uma das perguntas, um dos trabalhos que a gente tá fazendo, né, e isso com cientistas sociais, o que leva uma pessoa a colocar um remédio na boca de um gato, ou na boca de um cachorro, ou o que leva um produtor rural ir lá na farmácia agropecuária comprar um carrapaticida, ou um antihelmíntico, principalmente, que ele não está vendo. O que leva? Isso tem aspectos sociológicos que a gente tem que entender, tá? E que a gente tem que compreender. Então, não é apenas parasito per si. A parasitologia é muito mais ampla do que apenas os parasitos, apenas as doenças parasitárias. A parasitologia é muito mais ampla do que isso, né? Então, eu acho que essa visão mais ampla da parasitologia deve carregar com vocês desde cedo. Empreendedorismo, como o professor Gideão falou, lógico, né? Até conversando com o professor Caio Monteiro, que é vice-presidente do CBPV, né? Ele lembrou da gente convidar brasileiros, né? Veterinários que têm relação com parasitologia, que hoje estão com cargos importantes nas multinacionais de medicamentos, né? Então, tem pelo menos uns 4 que estão em cargos muito altos, né? Então, trazer para vocês conversarem também como foi a trajetória deles dentro da indústria, né? Então, não é apenas a academia. Sinceramente, se eu fosse começar aqui, eu raramente iria fazer o meu trajeto para a academia. Eu raramente... Eu não sei se com o meu pensamento hoje, eu não sei, né? Eu acho que eu faria um outro trajeto, né? Mas não focado especialmente na academia, né? Então,
Eu acho que a parasitologia é muito mais ampla do que apenas os parasitos. Eu achei muito pertinente a sua colocação, professor, porque assim, quanto mais você vai afunilando, né, mais você vai ficando focado em uma área só. E aí, quando você sai para o mercado de trabalho, você se debate com todas essas dificuldades que você acabou de colocar. Tipo, ai, mas não é só a parasita. Eu preciso de mais um monte de habilidades por trás do meu conhecimento de parasita para eu conseguir me colocar no mercado de trabalho. E aí é onde muita gente se frustra, né? Porque aí fica mais difícil, o mercado está cada vez mais competitivo e às vezes a gente demora muito para perceber isso. Achei muito pertinente mesmo suas colocações. Ó, isso que o professor Lívio disse, né? Então, quando eu saí, entrei lá no laboratório do professor Carlos Wilson, eu saí da UESC, que só tinha veterinário, a grande maioria, grande massa era veterinário. Então, o veterinário viu o parasita e falou assim: opa, quero matar, né? Remédio, vermífugo. O biólogo fala: olha que lindo, né? Tem um processo biológico aqui envolvido, né? Tem uma relação biológica. E aí o que acontece? Eu passei a ver isso de uma forma diferente. Era biólogo, era médico veterinário patologista que trabalhava com parasito, e aí você começa a pensar o quê? Um colega meu, através de cálculo matemático, né, ele falou, não, com tais características morfológicas de tais oocistos, eu consigo descrever não sei quantas mil espécies. Olha, o cara usou de matemática para poder filosofar a respeito do que ele estava pesquisando. Então, quando a gente tem essa ideia macro, como o professor Lívio falou, a gente consegue enxergar. Então, eu suprimi na minha formação, eu sou técnico em agropecuária, né? Comecei minha trajetória também na zootecnia, e isso me dá uma visão diferenciada. Quando eu vou dar aula para o pessoal da zootecnia, é uma aula totalmente diferente da aula que eu vou dar para veterinária. Eles não querem saber tem pedicelo X, em alguns momentos até mostro, né? Tem arista assim assado, até mostro, mas eles não querem saber muito disso. E é legal quando eles olham, poxa, professor, aquilo que o senhor falou, eu vi lá na prática. Né? De fato, quando eu bati o olho, eu falei, pô, o animal tá com hemoncos, sabe? Então, isso é legal você fazer e se inserir nesse leque, né? Ampliar o leque de opções. Pessoal, só vou reforçar aqui para vocês, a gente gostaria que fosse uma coisa mais compartilhada. Então, assim, para vocês ficarem à vontade mesmo, para fazer perguntas para eles, né? A gente quer justamente trazer, assim, os discentes para mais próximo dos pesquisadores, para ter esse contato, para fazer uma pergunta que talvez eles não responderam ainda, que vocês estavam na expectativa. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar. Se não quiser abrir o microfone, coloca aqui no bate-papo que a gente faz a pergunta para eles também, tá? Eu vou fazer uma pergunta, então, enquanto o pessoal vai aí pensando, que eu gostaria de saber. Vocês, né, já têm experiência, já estão aí no mercado de trabalho. O que, se fosse hoje, né? Se fosse para vocês voltar o tempo aí e fazer tudo de novo, o que vocês fariam diferente na trajetória acadêmica de vocês? Primeira coisa, eu faria uma residência. Sabe? Infelizmente, é o que a Grace também falou, a gente afunila muito. Então, vamos lá, você começa a pesquisar um determinado parasita, daqui a pouco você quer pesquisar ele lá na minúcia só dele. E aí você fica especialista de uma minúcia, né, de algo mínimo de um determinado parasita. Então, o fato de eu ter feito pós-doutorado me ajudou. Eu entrei lá dominei bastante a questão do cultivo celular. Então, se você vai para... Então, é para vocês pensarem, né, realmente ampliar o leque. E aquela provocação que eu fiz do empreendedorismo, começar a pensar nessa possibilidade também. Vou só fazer um comentário da resposta do Gideon e depois eu faço a minha, né? Eu lembro que no meu pós-doc nos Estados Unidos, né, o laboratório ele não mantinha colônia de carrapato, né? E aí eu perguntei para o colaborador, né,
com o meu supervisor, à época, como que faria, né? Ó, eu estou precisando fazer os testes com carrapato aqui, como é que a gente faz? Não te preocupa não. Ele pegou o telefone e ligou, tá bom, tá certo. Ó, vai chegar aí semana que vem. Como é que é esse negócio aí? Não, a gente compra, é $1 um carrapato. Poxa, eu fiquei assim, como que pode? Ele compra os carrapatos, né? Sabe? Isso parte de vocês também, tá? Eu acho que é bem isso, né? Aqui que a gente está conversando. Eu acho que é para isso que serve essa reunião. É para induzir também vocês que estão começando a ter uma trajetória diferente da nossa e nós mostrarmos, olha, tem oportunidades que vocês não encontram, né? Só um momento. Eu tenho colegas com empresas de diagnóstico na parte molecular. E dá para fazer isso em qualquer coisa, né? A gente tem na Unesp mesmo, né, algumas empresas, né, vamos dizer assim, lá em Jaboticabal, algumas empresas que vendem kit no Brasil inteiro. E tem muito mais mercado do que a gente imagina. Então, uma das coisas, eu não, assim, eu acho que a minha trajetória eu tenho um certo orgulho da minha trajetória, né, por onde foi. Não foi planejado, né, muitas coisas não foi planejado, mas eu acho que eu fui para locais diferentes e com coisas diferentes. E se eu pudesse começar de novo, eu acho que eu teria menos preconceitos, né? Preconceitos como? Eu, na graduação, já no 4º, 5º período, eu falei, nunca vou trabalhar com cachorro. Nunca vou trabalhar com cachorro. E não trabalhei com cachorro até o final do mestrado e sempre não quero saber de um cachorro. A outra coisa que eu sempre tinha era não quero saber de cultivo celular. Eu botava coisas, barreiras para mim que não quero saber disso. Eu trabalho com isso, né? Eu fico com muita raiva quando um aluno de graduação ou de pós-graduação começa a falar, a minha área é essa. Pô, eu não tenho área, não acho. E você vai para fora, você vê professores discutindo coisas mais amplas, né? Não apenas aquilo que né, específico, né? E isso limita no mercado de trabalho, como a Graziella falou, né? Isso limita, né? Então, você acaba tendo... eu acho que eu coloquei alguns nãos, não vou trabalhar nisso. Né? Aí, quando chega no final do mestrado, né, tinha uma colaboração também com a Alemanha e a minha co-orientadora de mestrado pegou e falou, olha, a gente tem um projeto na Alemanha, tem uma bolsa, né? E se você quiser ir, mas esse projeto é com cultivo celular, eu não quero trabalhar com cultivo celular. Não, mas tem uma parte com cachorro, com hemoparasitos de cães. Não, também não quero trabalhar com cão. Aí ela me convenceu quando ela falou o seguinte, mas são cães de mais de 100 fazendas em Minas. Opa, peraí, como é que é o negócio aí? Me explica o projeto melhor, né? Então, foi um projeto que eu trabalhei com cão, então tive que trabalhar com cão, mas o meu chamariz, e ainda bem que eu trabalhei com cão, né? Que eu não fiquei apenas bitolado numa coisa, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, foram mais de 200 fazendas em Minas, né? Então, isso foi uma experiência muito grande para mim, tanto na área que eu gosto, né? De grandes animais, mas também em pequenos, né? Então, tipos diferentes de cães e de cuidado com os cães, né? Então, se eu voltasse atrás, primeiro, eu não colocaria nãos. Isso eu ficaria bem claro. A outra eu iria diretamente para a área de empreendedorismo, né? Para conhecer mais, aprender mais e tentar trazer, como isso eu tento aprender, empreendedorismo
para dentro do laboratório. Então, eu lembro a primeira vez que eu cheguei, né, eu trabalho com produtos naturais, eu acho que muitos sabem, cheguei para conversar com uma indústria, olha, tá aqui, ó, eficácia lá em cima, baixa concentração, produto de planta, né, isso foi na Argentina, né? Aí, pessoal, professor, a gente está super interessado, não sei o que mais, onde que a gente consegue uma tonelada disso? Não tem cadeia produtiva para isso. Então, é uma planta que se eu conseguir uma tonelada, ela acaba, porque ela é uma planta rara. É um conhecimento importante, mas científico, não é tecnológico. Então, até a pessoa que, não quero lidar com o mercado, eu quero estar na bancada, mas é importante você ter o conhecimento tecnológico, de inovação, de empreendedorismo, para trazer para dentro do laboratório. Né? Então, lógico que tem gente que... Eu tenho alunos que não quer saber de inovação, quer aqui o laboratório. Tudo bem. A diversidade é importante, né? Tem outros que não, outros que são empreendedores, né? E estão ali para fazer, querem um título, mas são empreendedores natos, né? E que bom, sim. Então, vem cá, olha, tem várias oportunidades para você aqui, né? Então, a primeira coisa, esqueçam não, esqueçam minha área, esqueçam isso, e eu faria completamente diferente, né? E segundo, eu aprenderia muito mais sobre inovação, né? Empreendedorismo, comunicação, como o Gideão, né? Recentemente eu tenho estudado muito sobre tráfego orgânico, tráfego pago, Facebook Ads. Cara, é um mundo de comunicação. Putz, é uma outra coisa, né? Assim, é importante, sim, é importante para eu como pesquisador. Dentro da academia é importante, né? Mesmo que eu não faça um empreendedor, é importante, né? Imagine se eu estivesse no mercado de trabalho, como a gente chama, porque eu acho que eu estou no mercado de trabalho, né? Eu tenho um público-alvo, eu tenho clientes, né? A sociedade é meu cliente, né? Então, eu tenho clientes, né? Então, eu tenho que desenvolver o melhor trabalho para os meus clientes, né? E mesmo assim, é um mundo completamente diferente, né? Claro, não é uma dúvida, mas posso fazer um comentário? Pode sim. O professor Gideão falou dessa questão, né, do empreendedorismo, e eu acho que esse é um preconceito que a veterinária tem. Até o pessoal da graduação mesmo, a gente vê que outros cursos já estão muito avançados nisso. Tem curso de nutricionista na internet que você paga, você faz uma especialização, né, um curso de aprimoramento, e a veterinária não. A veterinária, cada um é muito especialista na sua área, mas não quer divulgar para ninguém o seu conhecimento. E aí isso dificulta, porque quando tem um curso é caríssimo, né? E aí você tem que correr atrás, você tem que ir para outro lugar para fazer o curso, é muito mais difícil. E até nessa questão de divulgação científica também. É muito difícil, às vezes, você ver um pesquisador publicando o próprio trabalho numa rede social e falando, olha o que eu consegui, olha o que eu fiz, como grupo. Então, eu acho que esse seria um grande avanço para a veterinária, toda essa parte de empreendedorismo e divulgação também. Pegando aí a fala da Enia e do professor Lívio, eu lembrei do meu orientador, de um professor meu de cirurgia. A gente estava sentado na cantina, e aí um colega falou, Deus me livre trabalhar com cachorro. Aí ele é carioca, né, e falou assim, aí você tá cuspindo para cima, o cuspe vai lá em cima e volta e bate na tua cara. Aí o professor Lívio falou que não queria trabalhar com cultivo, nem com cachorro, e acabou trabalhando com os dois, né? E isso, Enia, que você fala da questão da divulgação, já tem melhorado bastante. É aquilo, a sociedade está mudando e as demandas também, né? Então, tem grandes profissionais aí que estão atuando na parte de divulgação. O cara trabalha com diagnóstico de imagem, ele vende cursos de diagnóstico de imagem, né? Tem gente também que faz consultorias, né, a empresas, né, veterinárias, a clínicas veterinárias. Então, o cara está divulgando onde isso? Lá no Instagram, né, nos perfis sociais, nas redes sociais.
Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Porque por conta do horário a gente já vai partir para a parte final. Mas vocês podem ficar à vontade se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Só eu queria falar dois caos velho assim começa a falar muito caos, né? Eu acho que a gente tem que tomar conta, né? A gente vive num mundo capitalista, tá? E fora isso, eu acho que o capitalismo, não vou entrar no negócio de esquerda e direita, mas só que existe um capitalismo que você pode exercer de uma forma boa, tá? Então, a minha geração, pelo menos, não trabalhe com empresa, que empresa é prostituição. Era isso, tá? Então, era bem isso que nos ensinavam, tá? Então, muitos que vocês vão conversar, mas não, empresa, né? Chegou ao ponto até que alguns pesquisadores de renome não entram em estandes. Na verdade, estão já se aposentando, a grande maioria, mas não entravam em estandes de empresa. Não posso me ligar o meu nome a essa empresa. Tá? Então, eu sou desse tipo de geração, né? Uma geração um pouco mais que teve um processo transitório. Né? E eu acredito que existe um formato de capitalismo que não é um capitalismo de devorar o outro, né? É um capitalismo que convive de uma forma harmônica, tá? Então essa é a minha visão, né? E nós no Brasil muitas vezes temos essa visão que foi me ensinado na academia, né? E fora da academia também, tá? Mas quando a gente chega lá fora, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer um pós-doc, né? Eu acabei nem contando no Roslin Institute da Universidade de Edinburgh, né? Na Escócia. E lá eles têm uma relação muito boa com empresas, né, do mundo inteiro, né? E tem essa colaboração muito, muito forte e normal, natural, né? Mas a formação desses países europeus, a grande maioria, e também Estados Unidos, Canadá, é um pouco diferente, né? Eu lembro, e isso me marcou muito, né? Eu ia à igreja todo domingo com a minha esposa, né? Lá, e a gente voltava para pegar o ônibus. Na volta tinha um banquinho com os brinquedos velhos da criança, né? E ele estava vendendo os brinquedos velhos. A mãe do lado e o meninozinho vendendo. Devia ter uns 4, 5 anos, né? Ela estava ensinando o filho a vender. Então, na saída da igreja, né? Vizinho da igreja botou o banquinho e tal. Eu tenho certeza que ela tinha combinado com alguém para comprar alguma coisa só para dar alegria para a criança, entendeu? Então, isso, se a gente faz isso no Brasil, a gente, nossa, o que essa pessoa quer, né? Essa pessoa, o quê? Não, ele está ensinando economia financeira, né? Tá ensinando o filho, né? Então, a outra visão que tem. E a Escócia não é um país capitalista, devorador, consumismo, pelo contrário, tá? Eles não são consumistas como os Estados Unidos, por exemplo, que é de consumo, 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 né? Então, essa visão, eu acho que esse caos, né, eu estou contando para vocês porque me marcou muito essa visão diferente que tem de uma criança vendendo os brinquedos velhos, né? Para ganhar o dinheirinho para comprar alguma outro brinquedo, sei lá, alguma coisa que a mãe estava fazendo. Então, esse daí era mais um não que existia
na minha formação e que eu tive, que eu falei que eu não teria hoje, né? Então, a relação com a empresa, hoje, a formação que vocês estão tendo, e eu espero que vocês tenham mais ainda, é de uma sinergia com as empresas, né? E não uma competição. O que vem da empresa é ruim, o que vem aqui é bom. É lógico que a gente não pode ser ingênuo e saber que as empresas têm alguns interesses e nós temos que ser competentes o suficientes para mostrar, olha, esse seu interesse não dá, isso não é assim. Então a gente não pode mentir, eu não estou falando isso. A gente não pode, como os meus professores falaram, se prostituir. Mas a relação ela tem que ser sinérgica e harmoniosa com as empresas. A gente tem que ter essa proximidade. Tá? Então, esse caso, para mim, é bem importante e foi bem marcante para mim. Tá? Vou ler um comentário aqui que fizeram, então, ó. O da Manuela Dantas. Essa questão de permitir a entrada de capital de empresas privadas seria muito interessante para a pesquisa no Brasil, porque muitas vezes não há dinheiro para financiar uma pesquisa que pode ter grandes impactos na sociedade. Olha, nos últimos 2 anos, o nosso laboratório aqui, ele tem trabalhado quase que exclusivamente com recurso de empresas. Tá? Então, logicamente que a gente presta um serviço para a empresa e a gente faz 1000 e outras coisas, entendeu? Então, acaba mantendo o laboratório. Tá? Então, isso eu estou falando de mim, mas vários pesquisadores também no Brasil já têm essa colaboração e isso é muito importante, né? O nosso laboratório também trabalha dessa forma, professor. Fazemos parcerias, consultorias com empresas, prestação de serviço. Uma colocação em relação a isso, projetos, até negociações, ou tentar ver essas parcerias privadas. Como eu falei, né, sou recém-nascida, mas conversando com o meu orientador, o professor Jonatas, fiz a pergunta e até lanço aqui, né, para o professor Livre, professor Gideão, o que vocês acham disso? Porque foi a mesma pergunta que eu fiz a ele. Eu perguntei assim, professor, qual a dificuldade de instituições públicas terem essa facilidade ou ter essa parceria com as empresas? Né? Qual é a limitação? Né? Claro, ele deu, né, a posição dele. E aí eu queria ouvir um pouco, né, de vocês, já que levantou essa bandeira, porque rapidamente, resumidamente, porque eu vejo que, como a colega comentou no chat, né, que ajuda muito, já que a CAPES ou outras instituições de financiamento que ajudam as pesquisas não dão conta, e tem projetos que acabam ficando, né, de lado, que poderia ajudar a sociedade como um todo, desenvolvimento da pesquisa, da ciência, porque não tem investimento. Né? Assim, a universidade mudou, né? Então, não tem mais tanto recurso quanto tinha de governo, né? Assim, tanto estadual quanto federal. Então, os pesquisadores têm que tirar coelho da cartola. Então, vão buscar empresa privada. Já é uma realidade. O que não pode deixar de existir, o professor Livre com certeza, né, vai falar isso com mais propriedade, é declarar que os conflitos de interesse. Então, se ele for publicar alguma coisa, ele vai falar, não, esse produto foi testado, tal, e aí declarar isso, para as pessoas não ficarem olhando e falando, está dando um resultado bom porque ele quer, né, beneficiar a empresa. E a gente sabe que tem, todos os artigos tem lá um espaço destinado à declaração de conflito de interesse para que você leia, né, o artigo e tire suas próprias conclusões. Né, e vai contrastar com a ciência de uma forma geral. Então, vai ver que é aquilo mesmo, não tem para onde correr. O projeto, geralmente, professor, é barrado na própria instituição pública para poder aceitar essa parceria, entende? Eu falo assim porque aconteceu um pouco com a gente, mas eu quero ouvir vocês, professor Livre também. Mas
quando fere alguma coisa da instituição, né? Porque geralmente tem que ter convênio, né? A depender do que for. Então depende muito de instituição para instituição. O professor Lívio tem mais propriedade até para falar sobre isso. Eu acho que a primeira barreira é que nós, pesquisadores, não sabemos conversar com a academia ou com a iniciativa privada. E aí vem o que o professor Gideão está falando, né, desde o início, de comunicação e de mercado. Né? Então, eu não vou apresentar para uma empresa, até algumas empresas até têm interesse nisso, mas eu não vou apresentar para uma empresa um projeto de epidemiologia. Ela vai pensar, aí é que a gente tem que ter noção. Ela tem interesse econômico? Não é, ela tem interesse. Ela quer ganhar? Sim, lógico. Ela tem que sobreviver. Todo mundo ali tem que sobreviver. E isso faz parte da economia, gerar emprego. Né? Então, mais uma vez, a gente vive num país capitalista. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? Mas a gente chega e não consegue conversar. Eu apresento um projeto de epidemiologia? Não. Então, por exemplo, esse projeto de mosca que eu falei, né, é um teste de um produto de uma empresa. O grupo controle, a gente está acompanhando. Então, eu pedi para eles, olha, tá bom, mas vocês me pagam um pouco a mais para eu fazer também a epidemiologia? Professor, quanto é que é isso? Não, a gente já vai testar em 8 meses, são só mais 4 meses. Não, tá bom, professor, pode ir. Simples. Então, eu estou fazendo a epidemiologia e também o teste para eles. Né? Então, isso está gerando 2 dissertações de mestrados diferentes. Né? Então, essas coisas, a linguagem, o interesse a gente tem que ter, o objetivo é diferente, e aí a gente tem que unir, peraí, como que a gente pode pegar e trabalhar em conjunto. Né? O segundo ponto também de objetivo é que, muitas vezes, a academia descola da realidade. E aí a gente faz propostas completamente absurdas, como essa que eu falei para vocês, da proposta de um produto natural, como carrapaticida, na época, que não tinha como, não tem como. Né? Então, por isso que eu estou falando, estudem empreendedorismo hoje, que é para vocês serem melhores pesquisadores. Mesmo se vocês quiserem estar na academia, vocês têm que ser empreendedores. Tá? E aí eu ministro aula também de metodologia científica, né? No programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, e eu falo que a mesma coisa, uma patente tem que ter novidade. Né? Um artigo científico tem que ter novidade. Um projeto de extensão tem que ter uma novidade. Um produto que você vai lançar tem que ter uma novidade. Eu vou lançar um produto. Eu tenho que saber minha persona. Quem que vai comprar? Né? Eu vou escrever um artigo científico. Eu tenho que saber minha persona. Quem que vai ler? Eu vou dar uma aula. Eu tenho que saber a persona. Quem que vai assistir? Eu tenho que saber qual é o meu público-alvo. É a mesma coisa, só tem linguagens, denominações diferentes, por isso que eu falo que às vezes eu sou burro, porque eu aglutino as coisas, para mim é tudo a mesma coisa, né? Então não tem nada diferente da método científico com inovação, com desenvolvimento de inovação, não tem nada diferente, tá? Então às vezes a gente conversa, tenta aglutinar e pensa, não, são coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Para mim é a mesma coisa. Tá? Então, esse é um outro ponto. Aí vem o que você falou, Bruno, a parte legal. Sim, é muito difícil, principalmente em instituições que isso não está consolidado. Tá? E aí é muito difícil você pegar e ter um projeto com a empresa. Primeiro porque, quando a empresa, temos ainda essa visão de prostituição, de muitos colegas, ainda existe, né? E também, eu já cheguei para conversar com o pró-reitor à época sobre um projeto que em conjunto com uma empresa para ver os trâmites. Ele falou, quanto que vem para a universidade? Não, mas isso é muito pouco, a empresa tem que dar. Então, se é empresa, tem que dar 2 milhões, 5 milhões para a universidade e pronto. Não é assim, né? Eu lembro de um professor que hoje era da UFPI, da Federal do Piauí, hoje está na UNB, né? Ele falando que
ele tem uma forma diferente, né? Ele trabalha também com produtos naturais. E o que ele fez? Ele pegava o produto, testava e começou a patentear tudo. Patenteava tudo. Porra, bicho, você tem 50 patentes, nenhuma vai para o mercado. Não, Liva, eu não quero que vá para o mercado. Eu estou fazendo um portfólio e eu vou negociar todas as patentes. Então, ele não estava querendo desenvolver o produto. Ele estava desenvolvendo o portfólio. E aí ele negociou com uma empresa que vende para outras empresas, né? Princípios ativos, tal. Ele negociou o portfólio. Eu nunca imaginei isso. Aí ele falou, e você sabe que ela comprou, essa empresa comprou o portfólio principalmente por causa de um composto e que esse composto depois lá, não sei o que mais, eu sei que estava usando esse composto que ele estava trabalhando aqui, que ele patenteou, para colocar em calcinha comestível. Sabe? E ele, não, e eu protegi assim, sem... Mas os caras viram não sei aonde que era possível. Inovação. Sabe? É impressionante o tanto que coisas que a gente não imagina, né? Então, essa parte de como negociar com a empresa é muito difícil. Dentro das instituições, né? Então, até você ter uma resolução bem clara, uma coisa bem clara, né? Então, eu acho que hoje tá mais claro isso em muitas universidades. Na nossa aqui tá super tranquilo e tem mudado ao longo dos anos, né? Isso tem mudado um pouco essa relação burocrática com a empresa, né? Ainda tem alguns percalços, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem que todo o projeto captado por empresas, 15% é para a universidade, né? Na verdade, 7,5% para a universidade e 7,5% para a fundação que gere esse projeto, né? Mas eu não acho isso errado, eu acho isso interessante, entendeu? Então vai para assistência social, ciência estudantil, né? Então vai para outros pontos que eu acho importante. A função da universidade é essa. Então capta recurso financeiro, né? E é aplicado em locais em que há necessidade, né? Então isso eu acho interessante. Então eu acho que existe problemas, né? Desde a nossa comunicação, passando pela parte burocrática também, tá? Mas, principalmente para mim, é a capacitação de conversa. Aquilo que eu falei da química, né? Professor, a gente conversa daqui a uns 15 dias, um mês, né? Que eu tive que estudar química, né? Então, eu estudei muita química orgânica para poder conversar com a professora, né? Então, eu acho que vocês, da nova geração, podem já começar a aprender a conversar com empresas, né? O que na minha geração não era permitido isso, era realmente era um pecado. Tem dois comentários aqui no bate-papo, eu vou ler, da Priscila Teixeira, muito pertinente essa fala, vindo da graduação em federal e fazendo residência numa particular, parecem dois mundos diferentes. E Manuela Dantas, um professor da universidade reclamou disso uma vez em sala de aula. Falou que a universidade perdeu muitas oportunidades por causa desse tipo de pensamento. Acho que é uma realidade que a gente está vivenciando agora, né? Mas a tendência também é ir modificando isso, né? Então, vou abrir para as palavras finais para vocês, professor Lívio, professor Gideão, por favor. Palavras finais aí para a gente vou dar alguns recados depois e desde já também já queria agradecer a participação de vocês e a participação de todos que estão aqui. Não, só agradecer aos representantes estudantis do CPPV. Eu acho que eu, como estou na presidência do CPPV, tenho muito orgulho, né, de vocês, e eu acho que é muito importante isso, né? Agradecer a vocês, agradecer ao Gideão e mais uma vez a professora Patrícia Golo, né, que eu acho que está fazendo um trabalho belíssimo nas redes sociais. E eu acho que, por favor, né, essa primeira conversa, né,
foi não o Gideão, mas pelo menos um peba, né, como eu, que aqui para conversar, para vocês entenderem como que é, né, mas a ideia é trazer pessoas realmente de renome, não eu, né, assim, para que vocês tenham e explorem ao máximo, né, essas pessoas. O Gideão falou na fala dele uma coisa importante, que ele teve contato com outros professores na Rural do Rio, né? E essa conversa é justamente isso. Vocês terem oportunidade de ir em contato com diversos pesquisadores de renome, né? E não apenas pesquisadores, né? Empreendedores, né? Então, eu acho que isso é importante para vocês, além de formar o network, mas também verem trajetórias diferentes e poder escolher a trajetória de vocês, né? E no mercado que é vastíssimo e que vocês podem e devem ter um diferencial. Mais uma vez, lembra? Para ter um artigo científico, tem que ter um diferencial. Para ter um produto, tem que ter um diferencial. E vocês têm que ter no mercado de trabalho também um diferencial. É a mesma coisa, né? Então, é o mesmo, se vocês forem publicar e não tiver uma inovação na publicação, para que publica? Né? Então, muitas revistas, a primeira pergunta que a gente faz é isso, né? que a revista nos faz tem inovação? Né? Acrescenta alguma coisa para a ciência? Né? Se não, pronto, está recusado o artigo. Né? Então, a mesma coisa é o mercado de trabalho, a mesma coisa é um produto que você vai lançar, a mesma coisa é uma empresa, né? E tem uma outra passagem também, velho, fala pra caramba. Veio uma vez, a gente estava com um projeto macro aqui na minha instituição, né? De desenvolvimento da pós-graduação, né? Tanto é que a gente tinha há 15 anos atrás, eu acho que eram 10 a 15 cursos de pós-graduação, hoje a gente tem mais de 50 cursos de pós-graduação, né? Em 15 anos teve um aumento muito grande, e eu estava coordenando um projeto, né? Um dos projetos desse crescimento, né? Um projeto institucional. E aí veio uma pessoa, infelizmente eu não lembro mais nem do nome, né? E a gente iria montar o curso de pós-graduação em ciência animal em Chapadinha, né? Que foi, posteriormente, o primeiro curso de pós-graduação fora da ilha de São Luís, né? E aí eu fui levar ele ao aeroporto, né? Esse cara era um consultor, né? E ele falou, você está à frente de quem? Não, eu estou à frente desse projeto institucional, mas mais especificamente dentro do projeto de pós-graduação de ciência animal, né? Para montar o projeto. E qual o diferencial que vai ser o de vocês? Não, é uma região pobre, não sei o que mais, uma das regiões de menor IDH do país, tal. Sim, tá bom, entendi onde que vai ser. Mas qual o diferencial de vocês? Não, a gente está na zootecnia, tal, é muito caprino, então a gente... Sim, mas qual o diferencial? Tem outros programas de pós-graduação que trabalham com caprino. Qual o diferencial? Não, mas é que a gente é um grupo novo. Sim, beleza, é um grupo novo. E qual o diferencial? Aí eu fiquei assim, como... não sei. Né? Então, se perguntem, a partir desse dia eu fiquei perguntando, todas as vezes eu me pergunto, o que é diferente? Qual o diferencial? E aí você acha esse diferencial num artigo científico, você faz essa pergunta, num produto você faz, numa empresa você faz, num post do Instagram você faz. Mas é a pergunta da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer tem que ser diferente. Porque senão, para que a gente vai fazer? É isso, né? Se já existe, para que eu vou fazer? Se já existe um post, para que o Gideão vai fazer os posts belíssimos que ele tem? Seria legal até botar aí, divulgar o seu Insta, Gideão. Belíssimos. Para que ele vai fazer se já tem? Não tem porquê, entendeu? Então ele tem que ser diferente, né? Então pensem nisso, tá? Então, eu gostaria de também agradecer, né, primeiro ao professor Lívio, né, pela confiança, aos estudantes aí da pós-graduação. Então, falando de Instagram, né, pegando a fala do professor Lívio aí, a questão da comunicação, né? Então, eu gosto muito do Steve Jobs. Quando ele ia falar do iPhone, ele não falava que ele ia criar um aparelho novo,
da tecnologia, a pessoa não está querendo saber de tecnologia. Ele falava, não, eu vou revolucionar a comunicação. Ele gerava uma palavra de impacto. Ele falava, ó, nós não temos por que ter um botão no aparelho, né? A gente vai criar um aparelho sem botão. Era algo diferenciado, não estava muito voltado da tecnologia. Então, ele estava vendendo o peixe. Então, quando a gente vai instituir, por exemplo, um curso novo, é isso que as pessoas querem saber. Qual é o diferencial? Qual é o apelo? Sabe? Vai gerar retorno científico local, né? Melhorar o IDH. É aquela história, o IDH é ruim, é baixo, mas o institucional com certeza melhora o IDH local. Então, era isso que a pessoa estava provocando ele, e ele, na época, né, não conseguiu responder, que eu tenho certeza que hoje ele já consegue, já pensa, né, macro. Ele fala aí que ele é o peba, mas não é nada peba, tá? É aquela história. Eu me sinto muito mais próximo, né, de vocês, estudantes, do que do professor Lívio. Eu quero chegar, né, onde profissionais como ele chegaram, né, galgaram, e também a minha provocação no sentido de vocês de não se conformarem com a mediocridade, né, porque hoje no mercado de trabalho não é muito difícil se destacar, sabe? As pessoas costumam falar assim, é o meu máximo que eu consigo entregar. Mas, na verdade, se você for olhar, você só está entregando 40%, certo? Então, se você fizer um pouquinho mais de esforço, né, você sobressai em relação aos demais. E outra coisa, mostre o trabalho de vocês. Né? Foi o fato de mostrar o meu trabalho, né, minha comunicação diferenciada, né, no Instagram, que fez com que a Melissa, né, e algumas pessoas que estavam, né, cogitando estar na parte de voltada ao ensino, né, na parasitologia, na comissão de ensino, cogitaram meu nome para o professor Lívio. Olha, estamos pensando em chamar o Gideão. E eu não era sócio do colégio. Né? Até uma vergonha, né? Porque eu quero provocar também vocês, estudantes. Gente, é muito importante estar no meio Faça o CTA, viu, Gideão, agora? Tá muito importante, né? É muito importante estar no meio. Tenho certeza absoluta que a Graça, que a Bruna, que o Arthur, os alunos que estão aí envolvidos, né, com o colégio de parasita, eu tenho certeza que a mente deles mudou. E uma mente, uma vez que se abre, né, ela não volta mais o que era. Então, aproveito também, faço convite a vocês, né, para se associarem à sociedade, né, ao Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária. Não é só congresso, sabe? É uma rede de network, é uma rede de possibilidades, certo? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o colégio, né, quais as vantagens, né, vocês podem conversar diretamente comigo, com o professor Lívio, acessar também os perfis sociais, nas redes sociais, a página, né, do colégio, e eu faço esse convite para vocês, tá, para amadurecerem essa ideia, né, vale a pena desde agora como discente, né, se associar, vocês recebem comunicações do que está acontecendo de cursos, de congressos, de concursos públicos, né, já que essa é a ideia, então chega muito mais rápido na nossa caixa de e-mail essa comunicação. Tá bom, gente? Então, muitíssimo obrigado, professor Lívio, muitíssimo obrigado, corpo discente, né, pelo convite, e é aquilo, né, eu sou um pequeno, né, mas vocês vão ver aí vários grandes, né, da Parasito, né, então tem algumas sugestões também para dar, então estamos juntos aí nessa jornada, tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Então, gostaria de agradecer aí o professor Dr. Lívio Martins Costa Júnior e o professor Dr. Gideão da Silva Gavão pelas importantes considerações que fizeram para nós aqui nessa tarde. Eu sei como o tempo de vocês é corrido e assim, vocês terem tirado esse tempo para estar conosco é muito importante para nós, né, para esse primeiro passo. Tá? Então, fica aqui minha gratidão pelo tempo de vocês disponível para nós nesse momento. Eu vou dar só alguns recados. O professor Gideão aí já me ajudou, porque eu ia convidar vocês para se associar, né? Então, como ele falou, assim, a gente tem inúmeras vantagens em se associando ao CBPV. A associação para discentes, o valor dela é mais barato.
Vocês podem entrar em contato depois com a gente ou com o próprio CBPB se tiver interesse em relação a isso. E a gente ganha desconto em cursos, em congressos. Essa mentoria, hoje a gente fez ela aberta, mas as próximas é para ser um grupo fechado, né? Então, as próximas a gente vai fazer para aqueles discentes que são associados, que também é uma forma da gente valorizar aquelas pessoas, aqueles discentes que estão valorizando o colégio, né? Então, essa foi aberta para todo mundo ver qual é a nossa intenção com essa conversa de cientista, mas as próximas serão fechadas. Também tem desconto nas publicações da revista, viu, gente? Então, se for associado, né, você ganha o desconto, além de todas as vantagens que o professor falou aí do network, né? A gente que já está na representação estudantil pode falar com toda certeza que nossa, essa aproximação que a gente teve com vocês e essa oportunidade que a gente está tendo, porque às vezes a gente viu uma palestra online, às vezes a gente via a pessoa numa palestra, num congresso, e agora essa aproximação que a gente tem abre a mente da gente, essa possibilidade da gente conversar sobre vários assuntos, abre a mente da gente de uma forma assim, extraordinária. Então, eu aconselho muito vocês e a gente está à disposição depois se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu também gostaria de fazer o convite para vocês de 2 eventos que a gente vai ter, vai ser muito legal também. Semana que vem, o CBPV está promovendo um webinário sobre atualização sobre a erradicação da coquilomia omnivora, tá? E durante esse evento, né, professor Lívio vai estar presente, o Dr. Jorge Caetano, o Dr. Tadeus Barros, o Dr. José Reiki, e a moderadora vai ser a Natália do Bem Bidoni. Então, a gente convida a todos, tá? O evento, ele é gratuito, basta vocês, a gente fez os posts sobre ele, só vocês entrarem no Instagram, a gente já colocou aí no bate-papo também. Então, participem, não deixe também de participar desses eventos, né? Acho que é muito importante também para a nossa atualização e para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E no mês de setembro, a gente também vai ter um curso, então já gostaria aqui de convidar vocês, que é sobre escrita científica. Nesse curso, a gente vai contar com a presença do Dr. Felipe Dantas Torres, do Dr. Gilson Volpato e do Dr. Lucas Souza de Paula. Esse evento vai ser pela plataforma Simpla. Ele tem um custo de R$ 100 para não sócios, mas se você se associar ao CBPV, você já ganha desconto de R$ 70. Ele vai para R$ 70, né? Ganha desconto aí de R$ 30. Então, também quando a gente soma, gente, vai ter o congresso o ano que vem. Quando também você vai somando todos esses benefícios que você tem, financeiro, porque é claro, ainda mais para nós estudantes, isso pesa também, você vai vendo que compensa também se associar, porque o desconto paga, o desconto que você ganha paga o valor de você se associar, tá? Então fica o convite também para vocês, nós vamos fazer o sorteio, estamos ainda vendo em relação como será o sorteio, mas vai ter o sorteio de uma vaga para esse curso de escrita científica do mês de setembro, tá bom? Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês saberem mais sobre o sorteio e também para vocês poderem participar. A gente vai mandar, todo mundo que participou da conversa científica vai ter direito ao certificado, tá? A gente vai entrar em contato depois, vai encaminhar o certificado, e junto com ele a gente vai pedir no e-mail que vocês, né, contem como foi, se vocês gostaram, se vocês têm sugestão, porque essa primeira conversa que a gente fez hoje foi, assim, para a gente ver, a nossa proposta é que seja assim, sempre 2 pessoas falando aí dessa trajetória, né, de como, né, a gente poder melhorar, nós que ainda estamos passando por essa trajetória, né, mas também gostaríamos de saber de como foi a experiência para vocês, né, se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, para que na próxima conversa a gente já esteja mais alinhado. Também gostaria de agradecer a presença de todos, né? Também disponibilizaram o seu tempo, né? Todo mundo trabalha, estuda,
mas tiraram aí o seu tempo para dedicar aí para esse bate-papo. Mas pelo menos para mim foi muito valoroso, tá? Muito obrigada a todos. Sim, vamos fazer a foto oficial. Se vocês puderem só abrir as câmeras aí para a gente fazer uma foto oficial, eu agradeço. Nós agradecemos. Agradecer. Isso, a Enia, ó, já abriu Amanda, a Andressa. Algumas pessoas já foram saindo, né? Porque provavelmente o tempo também, já seus compromissos. Mas vamos lá, pessoal. Esse post oficial da nossa primeira conversa estão entrando para a história do CBPV. Estamos entrando, né? Eu me coloco também nisso. Então, que eu vou bater aqui o print. Isso, a Manuela. Obrigada, Manu. Que mais? Quem não puder, pessoal, fala, não vou abrir, não me sinto à vontade. O pessoal tá arrumando o cabelo ainda. Tá se maquiando ainda. Ai, a Natânia. Obrigada, Natânia. Amanda. Avisa na hora da foto, viu, Bruna? Que meu sorriso aqui tá ficando congelado. Ai, desculpa, eu tô esperando pra ver se o pessoal começa a ter coragem, pode estar se maquiando aí. Eu acho que são esses mesmo, Bruna. Então vamos lá. Deixa eu bater aqui o print, a foto. Acho que foi. Deixa eu ver se deu certo aí, Bruna. Não, fechou o olho a Enia. Peraí, rapidinho, senão não quero ninguém fechar o olho. Bora lá. De novo. Agora foi. Todo mundo sorrindo, com o olho aberto. Ficou bonito. Obrigada, gente. Só uma coisa, tá, pessoal? A Grazi falou aí, e a nossa intenção é que tenha pelo menos 2 a 3 cursos por semestre. Então, vai valer muito a pena vocês se associarem. Já tem um outro curso programado já para outubro, né? Então, vai valer a pena vocês realmente se associarem no CBPV, né? A gente sabe da dificuldade que é e por isso que a gente acredita que é importante esse retorno, tá? Só esse comentário. Se tiverem achando caro, pega o valor da inscrição, divida por 12, certo? E depois divida por 30. Vocês vão ver que vai custar menos de um Trident por dia. É isso. Isso mesmo.